Boa noite a todos. Meu nome é Ariadne Guimarães Dias e, em nome da Casa Hunter, eu agradeço a presença de todos neste webinar, em uma semana que dedicamos nossa atenção à doença de Gaucher. É um prazer poder reunir aí 3 feras para discutir essa patologia de origem genética e conhecida como o distúrbio de armazenamento lisossomial mais comum em humanos. Sejam bem-vindos, doutores Ana Maria Martins, Paulo Aranda e José Simão Camelo Júnior. De novo, uma honra poder contar com a presença de vocês. Nós agradecemos também a todos que estão nos acompanhando, né, os nossos seguidores, que, através do canal da Casa Hunter no YouTube, seguem aí as nossas publicações. Nós vamos iniciar essa conversa, então, com uma breve apresentação. Solicito, então, doutora Ana, se possível, por favor, se apresente, diga aí onde a senhora trabalha, um pouquinho da sua história. Eu sou professora da Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, e diretora do Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo. Doutor Paulo? Primeiro, agradecer à Casa Hunter a oportunidade de rever amigos e conhecê-la, Ariadne, isso é muito bom. Mesmo que virtual, é muito bom. Eu sou londrinense, fiz a minha vida profissional toda aqui em Londrina, minha formação é em hematologia, e na hematologia eu me envolvi nos anos 80, ainda 82, com a doença de Gaucher, que não tinha absolutamente nada para tratar. Daí para frente foi uma bola de neve, fui encontrando os meus amigos e fui aprendendo outras coisas, e hoje, meio sem querer, me tornei o coordenador de doença de depósito lá do Hospital Evangélico de Londrina, que é a minha casa de trabalho. Enfim, doutor José Simão. Um prazer, Ariadne, e eu queria agradecer a oportunidade do convite gentil da Casa Hunter. Eu sou pediatra e neonatologista de formação, na realidade. E trabalho com prematuros, né? E caiu meio no meu colo, quando entrei na universidade, essa questão das doenças raras, porque era uma área que ninguém queria mexer na pediatria. Então, eu venho trabalhando nesse assunto desde 2004, 2005, e Gaucher veio no pacote, e aí eu fui presenteado com esses amigos queridos do coração que hoje a gente está encontrando aqui à distância, né? Paulo, Ana Maria e outros tantos que não estão presentes. E atualmente eu sou diretor clínico do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e sou responsável na pediatria por atuação com as doenças raras, inclusive com um laboratório que a gente está estruturando de metais e doenças raras no nosso Hospital das Clínicas. Muito obrigada pela apresentação. Então, vamos começar. Doutora Ana, antes de iniciarmos essa conversa específica sobre a doença de Gaucher, que em geral é apresentada como um erro inato do metabolismo, uma doença de depósito, eu gostaria de pedir que a senhora explicasse o que vem a ser essa classificação, né? O que é um erro inato de metabolismo e por que uma doença de depósito? Pois não. Antes de tudo, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né, mais uma vez, para falar um pouquinho de doença rara aí para todo mundo, de maneira geral. A gente tem no nosso organismo cerca de 3.000 enzimas. Essas enzimas, elas que fazem o nosso corpo funcionar. Então, a gente come, a digestão é mediada por enzimas, a entrada na célula tem a ajuda de transportadores. Então, a gente tem um sistema todo para manter essa máquina aqui funcionando, independente da gente, né? Ela funciona. E essas enzimas são fundamentais. E as enzimas, elas são específicas para trabalhar alguma molécula, né? Então, a lactase, que quebra a lactose, né, que é o açúcar do leite, tem um monte de gente que tem intolerância, né? Então isso é uma enzima também, tá? Da mesma forma que a enzima de Gaucher. As doenças de depósito, elas ocorrem, todas as enzimas, elas estão dentro de uma organela, dentro da célula, que é o lisossomo. O lisossomo, ele tem 360 e tantas enzimas. Uau. 60 são hidrolases, que são as relacionadas com essas doenças de depósito que nós médicos
conhecemos um pouco mais. Mas o lisossomo, ele é uma organela muito importante. Quando tem alguma coisa errada, alguma célula que não está dando certo no nosso organismo, está com problema de funcionamento, ele vai lá e faz a autofagia, destrói aquela célula. Faz a digestão dentro do lisossomo, as digestões de moléculas que são muito grandes e meio complexas. Elas são, como o Gaucher, é um glicolipídio, ele não é uma coisa só, não é só gordura e nem só açúcar, ele mistura. Então é uma molécula maior. Para ele fazer a quebra dessa molécula, tem que ser dentro do lisossomo, que é uma organela ácida, o pH é mais baixo, para que essas enzimas possam funcionar. Então, no caso da doença de Gaucher, a gente tem uma deficiência específica da enzima que chama beta-glicosidase. Então, o indivíduo não tem. Ele não tendo essa enzima, dentro do lisossomo, vai ficando acumulado aquelas moléculas que ele não consegue quebrar. Então, vai acumulando e ele vai aumentando de tamanho. De imediato, a gente vai ver aumento do fígado, aumento do baço, que tem bastante dessas células, e aí eles começam a aumentar. Então, é isso que a gente chama de doença de depósito, o fato dela começar. Só que ela começa no lisossomo, mas ela faz uma disfunção na célula, ela bagunça bem, as células elas conversam uma com a outra, que chama sinalização, e esse acúmulo dentro do lisossomo atrapalha isso, ele atrapalha todo o funcionamento. Ele tem um serviço de controle de qualidade para ver se a enzima está correta ou que não está boa, ele deixa de lado. Todo esse trabalho da célula, vocês imaginem a célula como uma cidade, e ela tem que funcionar tudo, luz elétrica, energia, coletar lixo, tudo. Então, a célula é isso. Então, se você tem um distúrbio nessa função da célula, delas se conversarem, o organismo inteiro acaba sofrendo. Então, o metabolismo todo sofre. E a pessoa, em geral, desde criança, eles têm um quadro de cansaço, que a gente chama de fadiga. Eu acho que deu para dar uma ideia do que é EBNA e doença lisossômica. Obrigada, doutora. Agora que a gente já tem essas pistas-chave para a compreensão da doença de Gaucher, né, como um erro inato do metabolismo, uma doença de depósito, doutor Paulo, o senhor poderia explicar as características dessa patologia? É o paciente que apresenta, basicamente, em mais ou menos 90% dos casos, uma hepatoesplenomegalia, ou seja, um aumento do fígado e um aumento do baço. E isso, geralmente, é o que desperta a atenção de quem o vê, de quem o examina, e mesmo não sabendo do que se trata, acaba encaminhando inicialmente para o hematologista, e posteriormente, agora com o geneticista clinicando, com o ortopedista mais atento, ele aparece depois com as alterações hematológicas, que são basicamente o que a gente chama de pancytopenia, uma baixa de glóbulo vermelho, uma baixa de glóbulo branco, uma baixa de plaqueta, que são células sanguíneas normais, e aí o espírito investigador do médico, e não de um especialista, do médico, nos faz, então, procurar. E se não sabemos procurar, se nunca vimos, que foi o meu caso em junho de 82, eu vou pedir ajuda quem pode fazer. A Ana Maria, em São Paulo, o Simão, em Ribeirão, a Casa Hunter em São Paulo, mas nós não podemos deixar um paciente com baço, um fígado grande, com pancitopenia, com células sanguíneas diminuídas, andando. É basicamente isso que ele tem. Aí vem o cansaço, vem as equimoses, os sangramentos, tudo decorrente do que ele inicialmente apresenta. Basicamente é isso. Doutor José Simon, o senhor é pediatra, né? É uma das formas mais graves da doença de Gaucher, manifesta-se exatamente na primeira infância, né? Por que essa patologia é mais grave nessa faixa etária? Na realidade, do ponto de vista acadêmico, você poderia dividir a doença de Gaucher em 3 tipos. O tipo 1, que é o tipo, pelo menos entre nós aqui no Ocidente, no mundo ocidental, mais comum, que tem esses achados que o Paulo e a Ana já disseram, a hepatosplenomegalia, a doença óssea, o cansaço. Depois, se começam a aparecer alterações neurológicas consistentes, você passaria a classificar esse mesmo paciente como tipo 3 e passa a ser uma doença progressiva degenerativa do sistema nervoso central. E, geralmente, esses quadros já começam na infância, seria considerado uma forma infantil ou juvenil. E os piores casos são os casos que aparecem no recém-nascido, ou até antes do nascimento, no período
perinatal, seriam fetos que edemaciam muito, ficam muito inchados intraútero, o que a gente chama de hidropsia fetal, e posteriormente nascem já apresentando problemas neurológicos graves ou vão apresentar nos primeiros meses de vida, que é a forma mais grave chamada de Gaucher tipo 2, que é uma forma que geralmente a criança acaba morrendo até os 4 anos de idade, é uma forma considerada letal. O que se tem identificado em relação a essas formas neurológicas mais graves, tanto a forma letal, que é o tipo 2, quanto a forma progressiva, que é o tipo 3, de evolução mais lenta do sistema nervoso central, estão ligadas a algumas mutações um pouco mais prevalentes e mais agressivas, digamos assim, que levam a uma deficiência maior da enzima e talvez associado com questões de meio ambiente possam se manifestar de maneira mais agressiva. Existem algumas dessas mutações, por exemplo, que são mais prevalentes no Oriente, que são mais descritas no Japão, na China, e talvez entre essas populações, se não representa a maioria dos casos, está muito próximo disso. Esses casos de Gaucher tipo 2 e tipo 3. Entre nós acreditamos que exista uma subnotificação, que haja um subdiagnóstico muito grande dessa forma neonatal, letal, que provavelmente os pediatras, de uma maneira geral, não sabem identificar esse tipo de caso, porque quando aparece uma criança com hidropsia fetal, um feto hidrópico, se pensa em muita coisa, né, Paulo, como as incompatibilidades sanguíneas, como infecções congênitas, são chamadas causas imunes, né? E aí, quando você pensa nas causas não imunes, é que tem que entrar o diagnóstico diferencial da doença metabólica. E o pediatra, em geral, não é educado para isso, ele não pensa nas causas não imunes, não pensa nas doenças de depósito. E são doenças com comprometimento neurológico cujo tratamento não consegue interferir. Você não consegue evitar que a criança evolua do ponto de vista neurológico. Não existe tratamento eficaz para isso. Tanto que entre nós, no Ocidente, não se indica tratamento para Gaucher tipo 2. E tipo 3 se indica para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, para reduzir a doença óssea, hepatosplenomegalia, mas não evita a doença neurológica. E nós temos visto e conversado com o pessoal do Japão que tem tratado tipo 2. E o que eles fazem nesses casos é simplesmente minorar os problemas sistêmicos, mas não evita que a doença evolua do ponto de vista neurológico muito grave. Então, eles têm casos descritos tipo 2 com 12 anos de idade, mas crianças extremamente comprometidas do ponto de vista neurológico. Então, aparentemente, está mais ligado à questão de mutações mais agressivas, mais graves, e, infelizmente, essa parte neurológica não tem tratamento. Doutora Ana, Gaucher é uma patologia genética herdada aí com um padrão autossômico recessivo, né? Isto é, a sua ocorrência está condicionada à existência do gene com mutação no pai e na mãe. Outro fator importante é essa questão da incidência entre os judeus Askenazi, né, oriundos da Europa Oriental. Podemos ter casos dessa patologia fora da colônia, né, como o doutor José Simon falou aí. E nos casos dos membros da comunidade judaica Askenazi, como a gente deveria pensar em proceder diante da possibilidade de herdar uma patologia dessa, né? São perguntas aí para a geneticista, para nos dar algumas pistas de como lidar com essa patologia. Na verdade, essa frequência é maior por causa dos casamentos entre eles, não necessariamente que eles sejam parentes, mas tem aquela divisão, né? E os Askenazi, eles casam entre eles, o Askenazi casa com o Askenazi, então por isso que tem uma frequência maior, mas eles também são extremamente organizados, né? Então eles têm triagens, screenings, que a gente chama, de casais, às vezes fazem até antes do casamento, para saber quais genes um carrega, para ver se eles carregam genes em comum. Como as doenças são recessivas, né, eu tenho, por exemplo, doença de Gaucher, tem um gene o pai e um gene a mãe. Então, se ele for fazer o exame antes, ele já sabe quais são as doenças que o casal, filhos que o casal possa ter com aquelas doenças. Então, eles têm um cuidado
bastante grande. A doença de Gaucher não é uma doença que apavore muito, porque ela tem tratamento, né? Então, se ela for do tipo 1, que é essa que a gente conhece mais no Ocidente, ela acaba tendo tratamento e não é uma situação tão grave. Mas tem outras doenças que são potencialmente letais, que a criança morre super cedo, não passa de 5 anos. Então, tem doenças degenerativas realmente muito, muito graves. E mais por conta desses casos, é que eles têm as triagens, né, e aconselhamento genético desses casais por conta disso, né? Mas a doença de Gaucher, ela é uma doença espalhada no mundo inteiro, tem bastante, né, muitos casos nos Estados Unidos e muitos casos também em Israel. Só que, diferente do Oriente, no Ocidente, a gente tem uma prevalência maior de mutações menos ligadas ao quadro neurológico. Ainda bem, né, doutora? Tem uma certa proteção, digamos assim, né, de pacientes com quadros neurológicos. Então, a questão da mutação é essa. A questão da gravidade, ela também está muito relacionada com a quantidade de enzima residual que o paciente tem. Então, o paciente ele tem uma deficiência da enzima, ele tem menos, mas ele tem um pouquinho. Dependendo desse pouquinho, ela vai se manifestar precocemente na infância, ou seja, ele tem quase nada, o tipo 2 tem quase nada, porque ele é extremamente grave e letal, mesmo na grande maioria das vezes, pelo menos aqui no Ocidente. Então, ele praticamente não tem enzima. Então, quanto mais cedo a criança se manifesta, mais grave a doença é. Já é uma indicação de que ela é grave. Então, se eu tenho uma criança, que eu tive um menino de 1 ano e 2 meses, com plaquetopenia de 20 mil, normal é 150 mil, de 20 mil, com 1 ano e 2 meses de idade, ele era um paciente grave. A sorte dele é que ele começou a tratar muito cedo, né? Então, a gravidade por conta do tratamento. O que o tratamento faz? Ele tira o depósito, ele quebra as moléculas que não estão sendo quebradas. Então, vai enxugar, diminuir o baço, diminuir o fígado, né? Ele vai fazer esse trabalho. Então, a gravidade, quanto mais precoce a doença se manifesta, mais grave ela é. E isso a gente vê nas outras doenças também. O POMP, né, aquele POMP que tem logo ao nascimento, é muito mais grave do que o POMP que vai se manifestar na infância, ou infanto-juvenil ou adulto, né? Então, a gravidade ela tem a ver com essa quantidade de enzima funcionante que ele tem. Doutor Paulo, as características da doença de Gaucher podem aparecer, como a gente falou, a qualquer momento, né? Desde a infância até a idade adulta. Os principais sintomas e sinais, né, incluem, como vocês falaram, o aumento do fígado, do baço, anemia, hematomas, algumas anormalidades ósseas, né, como dor, fratura, artrite. Nessa breve descrição, nós enxergamos a possibilidade de diagnóstico em vários especialistas, né, hematologista, ortopedista, clínico. O mesmo acontece no que diz respeito ao tratamento. A gente pode dizer quais os especialistas que deveriam aí ser envolvidos uma vez que a gente faz o diagnóstico da doença de Gaucher? Eu acho que o hematologista é capaz, o pediatra é capaz, o geneticista é capaz. Ou seja, alguém que de fato goste e passe a conhecer a doença de Gaucher. Porque no banco da escola, na nossa residência, a gente não ouviu falar disso. Se a gente tem a experiência, ou pelo menos eu tenho a felicidade de conviver com um grupo onde a troca de opinião, nós temos um grupo em WhatsApp, e tudo isso é muito bom, eu posso escolher o melhor tratamento para o meu paciente. Começar o mais cedo possível. Simão e Ana Maria fazem disso uma aula sempre repetitiva, no melhor sentido, de que a criança vai crescer até um tempo, a massa óssea vai crescer até um tempo, nós temos que investir. Quanto mais cedo a gente começar e de forma adequada em dosagem do tratamento, eu conheço gente que dá 10 unidades por quilo de peso. Estou falando aqui de uma enzima, a mais comum delas. Isso é subdose, você faz de conta que trata, joga dinheiro fora, dinheiro público, e não trata nada. Nós temos que escolher sempre a melhor dosagem. Eu sei o que pensa o Simão e a Ana, eu praticamente fecho 100% com eles, às vezes a gente tem que individualizar o tratamento, mas a praia do Gaucher é a praia do indivíduo que estuda, que gosta e que quer levar a coisa a sério. Do contrário, Gaucher passa a ser uma doença terrivelmente grave,
pela inabilidade do profissional que tenta tratar, às vezes até por uma certa vaidade. Aqui no Paraná já aconteceu isso. Por sorte, a nossa Secretaria de Saúde é muito séria e as LMEs, as solicitações de tratamento, só são aceitas quando assinadas por gente competente, né? Então, eu acho que é isso. É a competência do profissional, não importa muito a especialidade. É o quanto ele entende, quanto ele quer entender, quanto ele quer fazer o melhor para o paciente. Eu só queria complementar o que os colegas disseram, esticando um pouquinho para o lado da doença óssea, que é um problema sério, principalmente na criança e no adolescente. E porque o Paulo lembrou com muita propriedade que o pico de massa óssea se faz nas primeiras 2 a 3 décadas de vida. 90% nas primeiras 2 décadas de vida. A menina tem o pico com 16 anos e o menino com 18 anos. E vai se completar o restante dos 10% até os 30 anos de idade. Então, se a doença começa precocemente, a depressão óssea, a osteopenia e a evolução para a osteoporose já tem o pico, tem uns estudos do PubMed dos Estados Unidos mostrando que o pico, na realidade o nadir da curva, né, o ponto mínimo de inflexão da curva em relação à osteopenia, ocorre durante a adolescência, entre 12 e 20 anos de idade, aproximadamente. Então, é nessa fase que você precisa pegar, fazer o diagnóstico e tratar com dose otimizada, com dose máxima da enzima que for preconizada. Porque aí é que você vai prevenir as chamadas lesões irreversíveis do osso. Quando você pega, a criança está sentindo dor, eventualmente tem alguma alteração que ainda é reversível, como a osteopenia, se você otimizar tempo de tratamento e dose, você vai conseguir reverter isso e ele não vai ter as alterações graves do adulto, como as fraturas, como necrose avascular, que parece estar mais ligada à anemia, e depois os comprometimentos articulares que levam para a cirurgia, né? Tem que pôr uma prótese de quadril, prótese na coluna vertebral. Entendeu? Então, a prevenção disso é na infância e na adolescência. E a maior parte dos indivíduos que tratam Gaucher não estão atentos a isso. E tanto que, como o Paulo falou, e eu e a Ana somos 2 briguentos nessa área, né, Ana, em relação à questão da dose, nós fomos execrados durante um tempo aí, mas hoje em dia ninguém discute muito mais isso. A questão você entrou com a dose alta para prevenir os problemas, resolveu a osteopenia, você tem que tocar enquanto o indivíduo tem pico de massa óssea, porque se você abaixar a dose, você vai estar favorecendo o aparecimento de problemas, entendeu? Então, a questão não é só o tratamento em si, mas é a prevenção dos problemas que vão acontecer lá na frente, dos problemas irreversíveis que vão aparecer lá na frente, né? O pediatra gosta dessa linha, das doenças do adulto que são preveníveis na infância, né? E a gente precisa trabalhar nesse sentido, olhar lá para frente, do adulto que vai viver 100 anos. Vai viver 100 anos, mas precisa viver com qualidade, tá certo? Já que eu estou aqui com o Dr. José Simão, vou aproveitar para continuar com uma pergunta. O senhor é o responsável, né, o coordenador do Gaucher Registry Brasil, que é um banco de dados da patologia. O senhor poderia explicar quais são aí os objetivos de uma iniciativa como essa e quais são os achados decorrentes deste grupo aqui no Brasil? Tá. Na realidade, quando você está lidando com uma doença rara, você tem dificuldades de estabelecer, dizer como é a evolução natural da doença, qual que é o tratamento mais adequado, qual é a dose mais adequada, porque você tem poucos casos. Em relação a uma doença como diabetes, por exemplo, a hipertensão, você tem milhões de casos no mundo, né? Então, para isso, você precisa agregar o máximo possível de casos, registrar o máximo possível de casos, se possível dentro de um registro único ou de um pouco 2 ou 3 registros, em que você consiga, com esse número de casos, observar essas informações que são relevantes, que são importantes, como que a doença evolui naturalmente, a partir do momento que você estabelece o tratamento, o que o tratamento modifica essa história natural, qual é a dose mais adequada,
E, embora a definição de questões como medicamento ideal, dose, sejam ideais em ensaios clínicos controlados, que são difíceis com doenças raras, mas que acontecem até, se você tem um registro com um número grande de pacientes, você consegue, a partir desse registro, extrair essas informações usando algumas ferramentas estatísticas, né, que te permitem igualar os grupos, mesmo que as coisas já tenham acontecido. Observar se existe dose e resposta, isso é uma das coisas que hoje está se discutindo pouco com doença de Gaucher, porque já está mais ou menos claro que existe uma relação dose-resposta boa. Então, o registro de Gaucher hoje é modelo para registro de doenças raras no mundo todo. Ele tem aí mais de 6 mil casos registrados no mundo todo, no Brasil acima de 700 casos, mais de 600 casos. Atualmente ele foi retomado em um formato diferente, que tem aí aproximadamente 350 a 400 casos ativos dentro do registro, com exames adequados, com monitoramento adequado dos pacientes, e que te permite extrair essas informações e fazer publicações que instruam, né, o grupo de tratadores no mundo quais seriam as melhores linhas a se seguir, os guidelines, os manuais, as diretrizes que você deve seguir em relação ao tratamento dessas doenças, né? Então, essa iniciativa que se iniciou lá nos anos 90, hoje é modelo para os registros de doenças raras no mundo todo, né? E meus colegas têm participado disso, a Ana tem participado muito intensivamente, né? A Ana coordena a FABRE no Brasil, mas ela desde sempre participou de Gaucher e ajuda muito a gente, né? Bacana. Doutora Ana, patologias como Gaucher, que possuem um tratamento, possuem um protocolo clínico, né, com as diretrizes definidas, né, ela não deveria estar no teste do pezinho? Qual é a sua opinião com relação a essa história da incorporação de Gaucher num rastreamento neonatal? A questão do teste do pezinho, ele foi desenvolvido para doenças que você precisava fazer diagnóstico muito precoce, porque só assim era possível prevenir as manifestações da doença, que no caso era a fenilcetonúria, né, que foi a primeira doença a fazer isso, e assim, se não mudar a dieta dessa criança, não mudar a entrada de proteína, tem que diminuir a entrada de proteína na ingestão alimentar dessa criança, nos primeiros meses de vida, ela vai desenvolver um retardo mental. E assim, esse retardo mental, para você ter uma ideia, é uma criança de 5 anos que não tem controle esfíncter, ela não come sozinha, ela fala pouquíssimas palavras, então é um retardo significativo. Quanto mais velhos, mais importante é isso. Então, por isso, a fenilcetonúria, ela foi a primeira a entrar, e a partir dela se fizeram regras para como você vai lidar, né, com esse tipo de doença. A doença de Gaucher é uma doença que o diagnóstico não é tão difícil, né? O diagnóstico ele acontece, tem um número, o hematologista é a chave fundamental por conta da hepatosplenomegalia e vai ter comprometimento das células sanguíneas. Então, ele pode demorar um pouco, mas ele faz o diagnóstico e não existe um risco como a gente vê na fenilcetonúria. Então é meio complicado você fazer diagnóstico de uma criança ao nascimento e que ela vai desencadear essa doença. Se eu acompanho, ela começa a fazer sintoma, por exemplo, com 15 anos, outros vão fazer com 5 anos, outros vão fazer com 4 anos. Então, e são sintomas leves, porque é uma doença progressiva, mas ela é lenta, ela não é rápida, né? A questão das doenças relacionadas à dieta, como é a alimentação da criança, ela vai receber aquilo que ela não tem condição de processar direito, o retardo mental, ele é muito precoce, né? Ele acaba acontecendo. Então, eu acho assim, dessas doenças metabólicas, as que são letais seria importante, por exemplo, potencialmente letais. Doença de Pompe, hipofosfatasia, todas essas doenças que têm uma gravidade significativa, né, envolvida na doença, que tem uma forma, que é uma forma neonatal, quer dizer que ela, se eu fizer diagnóstico nesse momento, você muda realmente a história natural dessa doença, essas eu acho também. Como também mucopolissacaridose. Mucopolissacaridose é uma doença que a criança nasce normal, dependendo do quadro,
Com menos de um ano, ela já tem uma série de problemas apontando para uma doença muito grave. Nesses casos, se eu tratar por volta de 3 meses de idade, é outra criança com mucopolisacaridose. Você é capaz de nem perceber, olhando para ela, que ela tem uma mucopolisacaridose que é significativa. Então, o teste do pezinho está mais reservado a doenças em que, se a gente intervir precocemente, a gente realmente previne complicações muito graves e que são irreversíveis, né? Então, a questão é essa. A questão do PCDT de Gaucher, ele tem um problema que nenhum outro PCDT tem. O único é o do Gaucher. No início, como foi a primeira enzima, se criou uma situação histórica. Todos os estudos clínicos sempre só foram feitos com a dose máxima, porque foi a dose que mostrou nos estudos clínicos que a resposta era melhor, 60 unidades por quilo. Aí veio um grupo de médicos e disse, não, esse tratamento fica muito caro, vamos diminuir o preço desse tratamento, e eu acho que com 30 unidades dá para tratar. Nessa época só se fazia raio-x, não se fazia ressonância para saber qualidade do osso, a quantas ele andava. Então, muitas pessoas foram tratadas com essas 30 unidades, têm complicações ósseas significativas, complicações ósseas muito graves, justamente porque não se fazia ressonância. Aí se começa a fazer ressonância, comecinho de 2000, 2002, por aí, que começam a surgir os trabalhos e mostrar qual é a vantagem da ressonância. Existem umas células, que é a célula que fica cheia e que não consegue quebrar aquelas moléculas grandes que a gente falou, que chama célula de Gaucher, típica. Essa célula, ela fica dentro do osso e ela faz a doença, né? Aí que ela faz as complicações dela. A ressonância é o único método que eu consigo ver que tem célula de Gaucher que chama infiltração medular, parece umas pipoquinhas. Então, a gente consegue ver que tem. Então, só a partir daí que se viu. E aí existe uma correlação entre o tratamento e a dose do tratamento e a resposta. E o nosso PCDT tem uma coisa gravíssima. Você é um indivíduo que não produz aquela enzima. Aí eu te dou 60 unidades por quilo, porque você é muito grave. Aí, com o tempo, 1 ano, 2 anos, ele estabiliza. Quer dizer, a doença está controlada e ele está bem. Ah, ele está bem agora? Então eu vou diminuir para 30. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Porque o fato dele ter tomado 60 unidades por quilo por 2 anos ou 3 anos não ensinou o organismo dele a fazer a enzima, porque ele tem uma doença genética. Então, essa orientação é uma orientação que ela não tem o menor cabimento. O que a gente procura é atender direito o nosso paciente, fazer ressonância magnética em todo paciente antes de tratar, para eu saber se ele tem infiltração óssea ou não. Se ele tiver infiltração óssea, está escrito no PCDT que a gente pode começar com 60 unidades por quilo. Entendeu? Então, é uma situação muito grave, porque tem médicos que não têm tanto conhecimento que diminuem a dose. E essa diminuição é jogar todo o dinheiro fora do que ele tratou com 60 unidades por quilo, porque eu vou descompensar esse indivíduo. É a mesma coisa que um diabético, ele tem uma dose para tomar de insulina. Se ele não tomar aquela dose, se eu achar que eu vou diminuir para economizar, ele descompensa. O Gaucher descompensa na complicação óssea. Eu só queria complementar uma questão que a Ana tocou, que é bastante delicada, aí, que é a questão da triagem neonatal, né? Essas recomendações que ela se referiu em relação à triagem neonatal já são antigas, são de 1968 da Organização Mundial de Saúde. São os postulados de Wilson e Jungner. Quer dizer, você tem que mudar a história natural da doença de imediato para poder incluir na triagem neonatal. E aí entra essa pergunta se é ético, né, você fazer o diagnóstico de uma doença que vai aparecer daqui 15 ou 20 anos. Você imagina o estresse dessa família ficar 20 anos ou 15 anos esperando aparecer as manifestações da doença, né? Pode ser que faça uma diferença grande, por exemplo, se você pegar uma doença de Gaucher tipo 2 ou 3, enfim. Para o aconselhamento genético tipo 2, né? Para isso, e usar as plataformas lisossomais, penso eu, para ter uma noção mais sólida, mais consistente de incidência da doença, né, e de formas diferentes da doença. Aí o valor é maior. E aí, caso contrário, é o que a Ana falou mesmo, né, são aquelas que você vai conseguir intervir realmente, né, que você vai conseguir mudar a evolução da doença.
Quer dizer, hoje o Gaucher, nessas formas letais e neurológica progressiva, não tem tratamento ainda. E é a tão sonhada terapia gênica, né? Que tem lá seus problemas também, né? Que funciona em algumas situações, não funciona em outras, quer dizer, são problemas a serem resolvidos ainda. Então, saber a incidência das formas mais graves, principalmente, tem assim, guarida na triagem neonatal, mas como projetos experimentais, digamos assim, né, como protocolos experimentais para conhecer a realidade, mais do que passar a ser uma intervenção populacional ainda. Doutor Paulo, um dos tratamentos existentes para Gaucher é a terapia de redução de substrato. O senhor podia explicar um pouco para o que é esse tratamento, qual é a diferença desse tratamento para a reposição enzimática, né? E se ele é de fato indicado para todos os tipos existentes de Gaucher? Eu me considero, como tratador de Gaucher há tantos anos, suspeito em defender tanto a enzima. Aliás, suspeito em criticar tanto o substrato. Eu defendo a enzima porque, na época, nos anos 90 até 2004, eu usei enzima derivada da placenta e funcionou muito bem. E eu briguei muito com o governo porque não tinha o PCDT, não tinha programa do Ministério da Saúde para essa enzima. Era briga, né? Inclusive de palavrão, de tratador para secretário de saúde com palavrão. E a gente conseguiu manter vivos esses pacientes, até que chegou, o tratamento passou a ser um tratamento regular, a enzima passou a ser feita por engenharia genética, e eu abracei essa enzima e eu não tenho nenhum arrependimento. Me lembro de uma aula da Ana Maria em Belo Horizonte uma vez, que ela citou algumas drogas que são icônicas, né? E uma delas é essa enzima, que mudaram, de fato, a história da medicina. E uma delas é essa enzima. Então, eu sou um fã da enzima. Com relação ao inibidor de substrato, aqui no Brasil tem gente que, por algum motivo, abraça o primeiro substrato que veio, que chama miglustat. Eu tentei abraçar, o paciente meu tentou abraçar o substrato e 60 dias depois ele largou o substrato com diarreia e tremor. Então, não funcionou para mim, na prática, o único caso que, por pedido do paciente, eu tentei usar. O outro substrato é um substrato que não... Esse está incorporado no programa do Ministério da Saúde. O substrato mais novo, que me parece muito melhor, com menos efeito colateral, com uma boa eficácia, tem trabalho mostrando que funciona na doença óssea, ele é, cabeça a cabeça, um pouco mais caro que a terapia de reposição enzimática que eu defendi com tanto ardor nesses anos todos. Então, que moral eu tenho para trocar, para usar um inibidor de substrato? Então, a minha experiência com um novo inibidor, com o velho é pequeno e é ruim. Com o novo é nenhuma, porque eu não vejo motivo para trocar. Além do mais, eu tenho... na pandemia, agora eu usei isso bem, e eu tenho casos que socialmente o paciente tem dificuldade para vir quinzenalmente tomar a sua enzima. Por exemplo, um motorista de caminhão da Fiat, ele é aqui do norte do Paraná, ele vai a Curitiba carregar o caminhão com motores da Fiat que são feitos lá na região de Curitiba, leva para a fábrica montadora do Jeep lá na Bahia, da Bahia ele vai até Belém do Pará levar Jeep, e assim ele faz. Ele consegue vir uma vez por mês. E eu uso um modelinho que nós chamamos de Q2, Q4, para esse paciente e para alguns outros que têm algum problema social. Na pandemia a gente usou e foi bom. E faço a dose máxima de enzima, a dose total do mês, numa infusão só, com bom resultado. Não é isso que a gente quer. Então, assim, eu acho que inibidor do substrato é bom, mas o Gaucher fica bom muito depressa e se ele começa a levar o comprimidinho para casa para tomar, já ele vai esquecer de tomar, como o diabético esquece de tomar a sua metformina, o hipertenso esquece de tomar o seu antihipertensivo, e eu prefiro ficar com a segurança da minha equipe e com o controle da assiduidade desse paciente, da adesão desse paciente no meu serviço. Infelizmente, nesses 27 anos de lida com o paciente de Gaucher, eu só perdi um e foi por uma fatalidade, nada a ver com o Gaucher. Então, eu deixo o inibidor de substrato para os fãs do inibidor de substrato, qualquer que seja ele. Olha, eu acho que eu até posso dizer que eu sou uma fã, porque eu participei do estudo clínico, né? Fui uma dos lugares no Brasil que participaram do estudo clínico. Realmente, o medicamento, né, e as publicações também são muito robustas, né? O medicamento é muito bom, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, do ponto de vista ósseo, ele chega a fazer um efeito mais rápido do que a enzima, justamente porque ele é uma micromolécula.
mas ele tem esse problema que todo paciente com doença crônica tem, que é a medicação via oral, né? E aí depende da adesão do paciente. Então, toda vez que você vai escolher um paciente, né, que você queira, por motivos de trabalho, por exemplo, para ele não ter que vir uma vez ou 2 vezes por mês para tratar com a enzima, e ele vai ter o medicamento dele em casa, então talvez essa pessoa seja um bom. Aí eu vou ver a questão da adesão dessa pessoa, que, por exemplo, no meu caso, entraram muitos pacientes idosos que eu digo todo mundo acima de 60, né? Não idoso, mas acima de 60 anos. E com esses não tem o menor problema, porque eles já tomam um monte de remédio, um a mais, um a menos, não vai trazer problema. Agora, os jovens, aí ele ficava com dúvida se, eu não consigo tomar às 6 horas, que eu tinha que tomar às 6 horas, que eu esqueço antes da aula. Depois que começa a aula, eu esqueço de tomar de noite. Então, aí, nessa moçada, você tem que trabalhar um pouco a questão da adesão. Eu acho que assim, o único problema realmente, é a questão da adesão pelo comprimido, né? A gente teve que tirar 2 pacientes, 2 irmãos, porque eles não faziam direito, mesmo. Eles não tomavam o medicamento. Aí eles começaram a piorar. Aí eles foram para a enzima. Mas na enzima, eles também não têm adesão. Então, assim, quem não tem adesão para fazer o tratamento da enzima, não vai ter para fazer o tratamento do via oral. Isso eu também já aprendi, que é assim. Então, acho que realmente a maior dificuldade é essa. Escolhendo a pessoa correta é um tratamento muito, muito legal. Foi um estudo clínico muito bom, 5 anos de ressonância magnética, 1 por ano, para realmente poder mostrar a densitometria todo ano, dessa população inteira, que são 296 pacientes do mundo inteiro. Foi um dos maiores estudos clínicos de doença rara que já existiu. Então, foi um trabalho muito sério, descobriram uma medicação muito boa, já tem um derivado, um desdobramento desse medicamento, que é aquele que já está tendo estudo clínico para o Gaucher tipo 3, que passa a barreira hematoencefálica. É um derivado desse Eliglustat, né, que é o medicamento via oral, e esse daí ultrapassa a barreira. Então, realmente é um medicamento legal, mas tem esses problemas da adesão, sem dúvida. Talvez o pior de tudo foi eu ter brigado tanto com o governo para conseguir enzima e ficar sem discurso agora para mudar, né? E eu vou ter que mudar judicialmente. Eu vou ter que fazer uma briga via judicial para falar. Eu acho que é qualidade de vida mesmo. Não, mas os meus vão bem, eles vivem bem, eles não podem reclamar. Que eu tenho, e eu falei assim para ela, nossa, encontrei com ela, e ela estava no estudo, era jovem, uns 35, 40 anos. Encontrei com ela e falei, nossa, há quanto tempo que eu não te vejo? Ela disse, claro, doutora, agora eu não tenho que vir aqui, o remédio está na bolsa. Isso foi de uma... Aí eu olhei para ela, e ela tinha emagrecido, porque ela estava na academia, ela tinha mudado o penteado do cabelo, a autoestima dela era outra, porque ninguém mais tem que saber que ela tem uma doença crônica e precisa tomar o remédio no hospital. E aí eu no começo eu era como você, eu não entendia, se a enzima funcionava bem, e a gente controlava direitinho e sabia se o cara veio ou não veio, punha a dose correta, por que tinha que inventar um via oral? Mas quando ela me fez eu entendi que para ela se sentia uma pessoa normal por ter o frasquinho na casa dela e fazer o tratamento dela. Então, na verdade, o impacto é muito maior na qualidade de vida e é para o paciente. Para nós, ele não faz diferença. É ruim até porque a gente perde o controle, que a gente não vê ele a cada 15 dias. Né? Eu realmente não posso entrar muito nessa discussão porque eu não tenho experiência, né? A gente lida mais com criança e adolescente. Mas, ainda não chegou, né? Como eu participo do registro, na época que foi revisto o PCDT, aconteceu uma coisa estranha aí, que eu acho que a Ana pode comentar também. Surgiram esses resultados muito bons na literatura e a droga foi incorporada no sistema de saúde. Acontece que o PCDT estava sendo revisto, a droga foi aprovada antes da liberação do PCDT. Quando houve a consulta pública, todo mundo se posicionou a favor da inclusão do Eliglustat no PCDT e simplesmente foram ignoradas as sugestões dos experts do assunto e o Eliglustat, embora tenha sido incorporado e aprovado pela Anvisa, ele não faz parte do PCDT de Gaucher no Brasil.
Ele teve registro na Anvisa, né? A gente tem um problema no Brasil, que a Anvisa é o órgão que revisa todos os estudos clínicos e decide se esse medicamento é adequado ou não para ser registrado no Brasil. Não é isso, Zé? Aí eles registram. Mas não adianta absolutamente nada esse registro, porque se a Conitec não decidir incorporar no PCDT o medicamento, nós não temos medicamento. Exatamente. Então, ele é um negócio confuso, né? É registrado, mas não pode ser usado porque não está no PCDT, ou seja, o governo não se dispõe a pagar a medicação. Doutor José, a reposição, falando aí desse grande... não impasse, mas dessa discussão envolvendo reposição e o outro tratamento, a gente pode dizer que a reposição enzimática representou um avanço gigantesco, né, para o tratamento das doenças de depósito. E lá se vão aí mais de 10 anos da disseminação desse tratamento para os pacientes de Gaucher. Mas o que a gente tem de novo? O que a gente pode dizer que está a caminho para esses pacientes? A reposição enzimática, eu acho que foi um marco, né, na história da doença genética, na doença metabólica. Você pode dizer que tem uma história de doença metabólica antes da reposição e depois da reposição. Uhum. Porque aí Gaucher começou a ser tratado com eficácia, vamos dizer até com efetividade, porque melhora absurdamente a qualidade de vida dos pacientes, né. Fabry passou a ser tratado, Pompe passou a ser tratado, mucopolissacaridoses a gente tem 1, a 2, a 6, a 7 agora com tratamento, enfim. Então, é um marco na história, a questão da reposição enzimática. Você falou em 10 anos, na realidade são mais de 20 anos, né? Uau! E há 12 anos atrás saíram alguns trabalhos, principalmente do grupo norte-americano e europeu, mostrando a robustez da resposta desses pacientes do ponto de vista da doença sistêmica, hematológica, como o Paulo colocou, e o que patinavam, havia uma melhora da doença óssea, embora algumas coisas não tivessem desaparecido totalmente, como a dor óssea. E agora, participando do grupo global representando a América Latina, nós estamos com um paper já escrito que está passando por uma segunda rodada de revisões, né, da América do Norte, nossa, da Europa, para dizer dos ganhos de 20 anos de reposição enzimática. E o que tem sido observado é que se mantém a robustez da resposta sistêmica, da resposta hematológica, as crises ósseas diminuem, que são aquelas crises consequentes às alterações irreversíveis, da necrose asséptica, da cabeça de fêmur, da coluna. No entanto, o ponto dor óssea ainda se mantém. E até tem uma voltazinha, uma piorazinha em relação aos 10 anos, entendeu? Então, a doença óssea continua sendo uma unmet need, uma necessidade a ser respondida ainda. E eu, pessoalmente, e a Ana, a gente defende visceralmente a questão de não mexer na dose máxima durante o pico de massa óssea. Esse é um ponto. E outras questões que vêm emergindo e que têm permitido, inclusive, modificações na CRF ou na ficha do registro, né, que é preenchida pelos profissionais de saúde que acompanham os pacientes, é o surgimento de observação de comorbidades que são mais frequentes com a doença de Gaucher. Talvez a Ana possa até falar um pouquinho melhor sobre isso, que é a doença de Parkinson e a maior incidência de câncer em pacientes com doença de Gaucher. Então, se sabe que existem algumas mutações mais comuns na doença de Gaucher que estão relacionadas à maior incidência da doença de Parkinson. Porque parece que eles compartilham uma proteína comum chamada de sinucleinoproteína que atua de maneira degenerativa no sistema nervoso central. Então, alguns pacientes portadores dessas mutações específicas são mais propensos ao longo do tempo a desenvolver doença de Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa. E, claramente, pacientes com doença de Gaucher têm mais câncer do que os pacientes da população em geral. E aí o Paulo também pode
nos ajudar um pouco sobre isso, né, que o Paulo é hematologista. Tanto tumores sólidos quanto cânceres do sangue, como linfoma, leucemias, que parecem estar ligados a questões de ambiente, de uma maneira geral, e talvez a genes modificadores de doença, que são responsáveis por reparo de DNA, estariam deficientes, não atuando adequadamente e facilitando a ocorrência de câncer. Então, esses 20 anos têm mostrado que a resposta de tratamento é robusta para doença sistêmica, doença hematológica, para os problemas mais sérios da doença óssea, embora não resolva totalmente os problemas ósseos, e isso parece estar ligado ao pico de massa óssea, que tem que ser melhor trabalhado, tem uma incidência de Parkinson, tem uma incidência de câncer, e essas questões ainda estão abertas do ponto de vista neurológico, então tem que se trabalhar as moléculas, as pequenas moléculas para o sistema nervoso central, e tem que se trabalhar a terapia gênica para esses casos mais graves, né? Não sei se a Ana e o Paulo querem comentar alguma coisa, mas são mais de 20 anos de tratamento, um case de sucesso, né? Eu tenho uma paciente com doença de Gaucher e um mieloma IgA, que é um tipo de mieloma associado, e vai bem, né? Já são 10 anos de acompanhamento. O mieloma é uma doença grave, extremamente grave, que no meu tempo de clínica hematológica, já estou aposentado, morriam todos os pacientes, infelizmente, ao cabo de 2 a 5 anos, e hoje em dia você tem tratamentos, muitos deles por via oral, e que mantêm o tratamento crônico, o paciente cronicamente vivo e com boa qualidade de vida. Essa paciente, por conta das 2 doenças que dão lesão óssea, ela já fez 2 próteses de quadril, trocou as articulações coxofemorais e trocou as articulações de joelho. E vive muito bem, obrigada, elegante, viajando, andando, indo à missa. Era minha vizinha, por acaso, e a vejo indo à igreja, às vezes ao shopping, então vai bem. Então, mas que há essa associação, a gente precisa tomar cuidado, porque volte e meia os pacientes jovens, eles leem alguma coisa e vêm nos cobrar. Então a gente precisa tomar cuidado, porque senão nós deixamos um Gaucher bonitinho agora, vivendo todo dia, achando que vai começar um mieloma ou vai começar um Parkinson, alguma coisa. Parkinson ainda não tive o Parkinson puro, já tive complicação neurológica de Gaucher tipo 3. É uma outra complicação que não é tão devastadora, é a colicistite, né? Que o indivíduo tem que retirar a vesícula. E essa tem uma frequência e ela aparece nos jovens, ela é bem interessante. Eu já tive vários pacientes, acho que uns 10%, um pouco mais que 10% dos meus pacientes já tiveram que tirar a vesícula. Então essa é uma outra complicação, né, que eu acho que é a mais frequente delas todas. O Parkinson eu tenho visto mais nos pais, em um dos pais dos pacientes, né, que ele aparece também no heterozigoto. A presença da mutação simples, né, pode facilitar o aparecimento de Parkinson. Inclusive as CRFs, as fichas do registro, hoje estão focadas nesses problemas, né? Elas têm páginas específicas para a investigação de Parkinson e câncer em Gaucher. Bem, nós nos aproximamos aí do término do nosso encontro e, para finalizar, eu gostaria de perguntar, já virou uma espécie de tradição quando a gente faz esse tipo de encontro, né, da gente perguntar se vocês se lembram do primeiro caso de Gaucher que vocês encontraram na vida profissional e da evolução que vocês observaram na patologia ao longo dos anos. Vocês já falaram um pouco, né, dessa evolução, mas seria muito interessante ver a visão pessoal de cada um. Doutora Ana, quer começar? Eu quero. A minha primeira paciente teve filho essa semana. Ah, que máximo. Que legal, né? Ela tinha 9 anos de idade e ela tinha um abdômen gigantesco. Você imagina uma gravidez, ao invés de 9 meses, ela ter ido para 11, 12 meses. Então, era uma barriga realmente gigante. Ela não conseguia, de tão cansada, ela não conseguia subir a escada, eu tive que atendê-la num consultório embaixo, e foi nosso primeiro diagnóstico de doença de Gaucher. O remédio a Secretaria de São Paulo comprava, a gente entrou em contato, conseguiu o medicamento para ela, ela tomou, e depois de 1 ano de tratamento, ela estava com camiseta, que era o sonho da vida dela, dentro da calça jeans, que ela não tinha mais o barrigão. Então, realmente foi assim. Eu acho que Gaucher é uma das mais encantadoras, uma das mais gratificantes doenças para a gente tratar,
porque o efeito é muito rápido, muito rápido. Essa questão dessa barriga gigante, né, e isso conseguir desaparecer e ficar sem barriga nenhuma é um negócio muito fantástico, né? Muito fantástico mesmo. Realmente é uma medicação, por isso ela ganhou como uma das medicações mais inovadoras do século passado. Que é essa enzima, né? Esse poder de transformação é um negócio realmente incrível. Foi legal. E o senhor, doutor Paulo? O meu primeiro caso foi uma menina de 8 anos em junho de 1982. E é lógico que eu errei o diagnóstico, né? E, consequentemente, tratei errado. 3 meses depois, eu vi que alguma coisa estava muito errada, corrigi a rota, refiz o diagnóstico, a hipótese, confirmei Gaucher com biópsia de fígado, que era o que uma das coisas que podia fazer, porque medula eu via, mas eu enxergava aquilo e não sabia o que era. E eu era o único hematologista da cidade, não tinha com quem trocar ideia. Isso em junho de 82. Deixei essa menina viva, fazendo tudo o que eu podia, até 93, quando, voltando de um congresso de hematologia, eu vi uma americana que falava dessa enzima, que era a alglucerase. E eu voltei empolgado com aquilo, fiz um relatório, passei para a família muito pobre, era a vozinha dela que cuidava dela aqui do norte do estado. Em 60 dias, acho que não mais do que isso, ela me aparece com os frasquinhos de enzima lá, e eu fiquei louco. Aí começamos a tratar, e aí a gente foi aprender um pouco mais. Então foi gratificante. É pena que essa menina virou uma mulher, ela casou, ela teve filho, e aos 32 anos ela teve um acidente vascular cerebral que não tinha nada a ver com a doença dela, porque ela está equilibradíssima, e por complicações desse AVC ela morreu. Então foi muito, muito triste, muito doído isso aí. Mas eu queria terminar, ou pelo menos deixar meu recado final, dizendo assim que as doenças genéticas raras, elas são raras, né? Ninguém discute isso. Mas os doentes com doença genética, eles são muito numerosos. Nós temos mais de 13 milhões de doentes com doença rara aqui no Brasil. E temos 350 ou 400 milhões de pacientes com doença rara no mundo. Então, cabe a nós médicos, independente de qual especialidade nós temos, ao nos defrontarmos com um paciente esquisito, vamos assim dizer, com todo carinho que eu falo esquisito, e nós não acertamos no primeiro diagnóstico, não acertamos no nosso plano B, na nossa segunda hipótese, não acertamos na terceira, vamos pedir socorro. Vamos pedir socorro para os amigos de São Paulo, de Curitiba, de Maringá, de Ribeirão Preto, de Pernambuco, alguém vai nos socorrer. Nós não podemos deixar o doente ou tirar um baço sem saber porque estamos tirando, ou dar corticoide por uma plaqueta baixa, ou qualquer coisa que valha, e sem saber por que essa plaqueta está baixa. Então, lembrando que doença rara existe e é rara, mas doente com doença rara é muito numeroso e a gente não pode esquecer disso nunca. É isso. Doutor José Simon? Eu lembro do primeiro paciente de Gaucher meu foi a minha porta de entrada na doença metabólica. Quer dizer, um neonatologista, né, que chegaram para ele e falaram assim, você vai começar a trabalhar com doença rara, tá bom? Porque ninguém quer fazer, e nem gosta e nem sabe fazer isso aqui. Nós não queremos só mais um neonatologista. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí me apresentaram um garoto de seus 15, 16 anos, que fazia infusão enzimática no ambulatório geral de pediatria, e aí eu fui me informar sobre a situação e fiquei meio estarrecido sobre o que estava acontecendo ali. Ele usava uma dose que ninguém reajustava, era lá algo entre seus 15 e 30 unidades por quilo por dia, que não tinha praticamente médico que acompanhava, era um pessoal da gastro que ia lá, prescrevia e ia embora sem fazer uma avaliação adequada do paciente. Eu procurei a enfermeira para saber sobre o tratamento, onde ficava, as enzimas. Ela falou, está aqui na geladeira, vem cá. E aí levaram, eu achei dentro da geladeira 64 frascos de imunocerase de 200 unidades cada um. Estava lá. E tinha alguns que estavam começando a se aproximar do prazo de vencimento, controle de estoque, sem nada. Eu chamei a enfermeira, peguei aquele saquinho com 64 frascos, falei, minha filha, você sabe quanto tem de dinheiro aqui dentro desse frasco? Isso fez a menor ideia. Ano passado aí, né, Ana, da história da Belipaz. Eu falei, aqui dentro tem um BMW, minha filha. Tem um carro aqui dentro, chique, caro.
e vocês não estão controlando o estoque disso aqui, tá certo? A partir daí, nós pegamos, eu levei essas enzimas para o Hemocentro, junto com o pessoal da genética, fizemos uma negociação. A farmácia do Hemocentro começou a fazer controle de estoque desse tratamento. O menino era xará do meu colega aqui de Londrina, era o Paulo, que ele chamava, o menino, e começou a tratar adequadamente. Logo depois que eu comecei a fazer esse controle de estoque, começar a entender o protocolo, tratar, fui convidado para ir para o Rio de Janeiro, para um training program. Foi onde eu conheci Paulo, certo? Onde eu conheci a Ana Maria, vi aulas maravilhosas da Ana Maria sobre o assunto lá. Foi o primeiro contato que eu tive com o assunto. Posteriormente, esse menino começou a faltar da infusão enzimática porque precisava trabalhar, ele era de fora de Ribeirão Preto. Na época, tinha o miglustat como alternativa, como o Paulo falou. Foi dado miglustat para ele, ele teve diarreia no começo, mas ele, de certa maneira, se ajustou ao tratamento, tirou os carboidratos da dieta, melhorou, emagreceu um pouco, mas conseguiu controlar a doença, e posteriormente ele passou a ser seguido pelo pessoal da clínica médica. Então, foi a minha porta de entrada na doença de Gaucher, onde eu conheci esse pessoal maravilhoso. Essa minha menina foi em 1997. Uau! Esse menino foi em 2005. Foi a minha primeira paciente mesmo. Olha, gente, em nome da Casa Hunter, eu só tenho que agradecer esse papo ótimo, essa revisão A a Z da doença de Gaucher, né? E deixar aí aberto o convite para próximos encontros, porque foi muito boa essa conversa. Muito obrigada.